Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: a lenda da casa amaldiçoada. Esta é uma lenda que ronda nossa pequena cidade. Não afirmo que seja verdade, mas também não duvido de nada. Principalmente em cidades pequenas, de interior, como a que vivo, muitas coisas acontecem com aqueles que negam as coisas de nosso mundo. Lá no alto de uma colina, na beirada da cidade, fica uma casa largada. Ela é velha pra caramba e toda escura. Essa casa ainda existe, está abandonada há muitos anos e tem as janelas quebradas. Provavelmente já foi invadida por curiosos e pessoas mal-intencionadas. Dizem que essa casa é bem esquisita e assombrada, e quem entrasse lá, estava ferrado. Um dia, um bando de adolescentes curiosos resolveram explorar o lugar. Alguns dizem que eram 5 adolescentes, outros dizem que eram 3. Bom, só sei que eles se mandaram para dentro da casa e começaram a bisbilhotar os quartos. A casa estava cheia de tralhas antigas e coisas esquisitas. Não havia nada de valor, provavelmente os donos levaram ou a casa foi saqueada. Mas haviam muitas coisas estranhas mesmo. Livros rasgados com letras de um idioma não identificado, desenhos bizarros nas paredes, manchas vermelhas nos lençóis velhos e no chão. A galera começou a se apavorar, mas queriam provar coragem e seguiram na explorada. Agora a história começa a ficar pesada. Num dos quartos, deram de cara com um altar onde tinha um pentagrama riscado no chão. No meio do pentagrama, tinha um crânio. Sim, um crânio humano. Um dos adolescentes quis se vangloriar de valente, e pegou aquele crânio do chão para fazer uma piada para os amigos. E a porta atrás dele bateu com força. Assim como qualquer pessoa sã mentalmente, eles correram apavorados. Tentaram sair o mais rápido possível da casa. Mas, depois disso, do desrespeito com os mortos, nada fácil viria. A porta estava trancada. Começaram a gritar por socorro, mas no silêncio da madrugada, não tinha ninguém ouvindo. Ficaram presos na casa com aquela coisa. A coisa tomou forma no meio da escuridão e começou a correr atrás dos adolescentes. Era uma figura alta e magrela, com a pele branca e os olhos vermelhos e amarelos. A alma penada usava um vestido preto e tinha um sorriso sinistro na cara. Mas, não era um simples sorriso, a boca cheia de dentes pontiagudos da criatura ia de bochecha a bochecha. Os adolescentes saíram correndo pela casa, tentando escapar da alma penada. Se esconderam debaixo das camas, dentro dos armários e até no banheiro. Mas, ninguém pode se esconder de um espírito, ainda mais de algo maligno. A alma penada os achou em todos os lugares. Um por um, a alma penada encurralava os adolescentes. Parecia que a coisa poderia ler os pensamentos dos adolescentes, e, um a um, tirou a vida deles. Da forma mais cruel que poderia ser. Ele personificava o pior pesadelo de cada um, e usava aquilo como arma. Asfixia, golpes de faca, fogo, aprisionamento em um buraco estreito e escuro, foram algumas das trágicas mortes naquele lugar. No final, só sobrou o João. Ele era o último, e foi justamente o que brincou com o crânio. Ele estava escondido no sótão, quando viu a alma penada vindo atrás dele. João sabia que não tinha chance de se livrar daquilo. Fechou os olhos e esperou pelo pior. João sentiu algo sobre ele, era como se tivesse terra cobrindo seu corpo. E uma faca cortou levemente seu braço. Mas, do nada, a porta do sótão se abriu, ele ouviu algumas palavras, seu pior pesadelo será sua nova realidade, e uma luz forte invadiu o lugar. João, sem entender nada, pegou a faca e foi lentamente andando pelo sótão, e, ao sair, viu uns policiais na casa, que imediatamente apontaram as armas para ele. Os policiais já haviam encontrado os corpos. João contou para os policiais toda a história, mas é claro que não acreditaram nele. João estava segurando a faca com sangue do crime, e tinha o corpo sujo de terra, comprovando um suposto envolvimento no aterramento de uma das vítimas.
O final dessa história diverge entre opiniões. Alguns dizem que João está até hoje preso em um hospital psiquiátrico, outros dizem que João ficou em pânico e tentou atacar o policial com a faca para fugir. Outros dizem que ele foi baleado, e sua alma se juntou à estranha criatura naquela casa assombrada. Segundo relato: o poder das palavras. Escrevo essas palavras como um alerta, uma advertência que ecoa em cada sílaba. As histórias que contamos, as palavras que proferimos, têm uma força obscura, e não devemos invocar os males da vida com leviandade. Sempre fui um homem solitário, mas a solidão não era a única sombra que me envolvia. O fardo da vida parecia aumentar a cada dia, contas se acumulando como sombras indesejadas, e objetos na casa se quebrando um a um, como se o próprio ambiente estivesse respondendo aos meus lamentos. Minha insatisfação crônica era um eco constante em cada canto vazio da minha casa. Eu despejava minhas queixas para amigos, para o vazio, para qualquer ouvido disposto a suportar meu fardo. Desgraça, eu dizia em desespero, como se a palavra pudesse alterar meu destino. E então, em uma noite como as outras, enquanto me entregava a um filme de terror na tentativa de escapar da realidade, fui surpreendido por um som dissonante vindo do meu quarto. Novamente, como se minha própria narrativa estivesse respondendo, mas um incidente agravava a minha situação. Desgraça, murmurei, sentindo a palavra se solidificar em minha boca. Com relutância, levantei-me para investigar. Subi as escadas e cheguei ao quarto. A porta rangia ao abrir, revelando um cenário ainda mais sombrio. Uma figura esguia e sem rosto permanecia no centro do quarto, lançando sombras mais profundas nas paredes já tomadas pela escuridão. O arrepio que percorreu minha espinha foi o prelúdio para uma descoberta ainda mais aterradora. Olhos negros e profundos me encaravam, sugando a luz do ambiente. Meu medo inicial transformou-se em uma mistura surreal de apatia e raiva. Gritos de desgraça, clamei mentalmente enquanto fugia do quarto e trancava a porta. Desgraça, desgraça, eu repetia, encostado na porta do banheiro, ouvia passos se aproximando, uma presença indesejada que parecia responder a cada reclamação proferida. Corri para a cozinha, rapidamente puxei a gaveta e peguei uma faca, e me agachei perto da pia, observando atentamente a porta. A criatura apareceu, e, talvez em um ato equivocado, ou talvez motivada pela situação. No calor do momento, levantei-me e corri em direção à figura que me encarava na entrada da cozinha. Em um ato desesperado, como a desgraça de minha vida, tropecei e caí, cortando profundamente meu braço com a faca. Desgraça, esbravejei mais uma vez. A criatura se aproximava, e o sangue escorria pelo meu braço. Em pânico, gritei, indagando: "O que você quer, desgraça?" A criatura não abriu a boca, mas sua voz ressoou em minha mente. "Você sabe, você mesmo desejou a minha presença por tanto tempo." Meu corpo congelou, e em um tom nada agradável, repeti: "Desgraça." Levantei-me correndo, em desespero, corri na direção da criatura, quase chorando, só queria que tudo acabasse. Tropecei novamente, e tive a sensação de transpassar a criatura, que não tinha corpo sólido. Ao levantar-me, a figura havia desaparecido. Confuso e com medo, vasculhei o apartamento vazio. A criatura não estava mais lá. Eu me vi sozinho, sem entender o que havia acontecido. Olhei para trás, não havia nada. Mas o vazio foi preenchido pela voz da figura, agora ecoando em minha mente. "Você pediu por desgraça, e aqui estou eu", sussurrou. Era a personificação de todos os meus lamentos e desejos sombrios. Depois desse encontro sobrenatural, decidi mudar minha vida. Embora as coisas ainda não estivessem perfeitas, minha situação melhorou. Mas nunca mais desejei que a desgraça voltasse à minha vida. Eu estava sozinho, mas minha desgraça agora tinha forma e presença. Aquilo que eu inadvertidamente conjurei se tornou minha companhia indesejada.
O aviso foi claro: nossas palavras têm poder, e é sábio escolher adequadamente o que desejamos para nós mesmos. Terceiro relato: a carga misteriosa. Eu sou taxista há 20 anos, e já vi de tudo. Já levei gente bêbada, gente mal educada, gente que perdeu a noção da realidade. Mas nada me preparou para o que aconteceu uma noite. Eu estava descansando um pouco perto do ponto de táxi, já era altas horas da madrugada, e eu precisava descansar um pouco os olhos antes de rodar pela cidade novamente. De repente, ouço uma batida no vidro do carro. Era um homem. Perguntei se ele precisava de um táxi. Ele disse que precisava de uma ajuda, e me ofereceu uma boa quantia para levar uma mochila para um lugar afastado. Aquilo me assustou bastante, mas o homem me ofereceu 3 vezes mais o dinheiro que eu tinha ganho rodando a noite toda. Decidi aceitar. A única condição era que eu deveria levar a mochila, e, em nenhuma hipótese, abrir ela. O homem era bem alto, usava um sobretudo e um chapéu que encobria sua face. Falei que concordava, e abri a porta para ele entrar. Mas, o homem não entrou. Apenas colocou a mochila no chão da parte de trás do carro e disse que eu poderia ir. Perguntei: mas, como você sabe se eu vou levar se você não vai junto? Ele respondeu que via em meus olhos que eu era o homem certo, e ele iria saber que tudo deu certo assim que acontecesse. O endereço era um lugar bem afastado, iriam ser cerca de 2 horas rodando rápido na madrugada. Na verdade, eu não queria ir, mas o homem me pagou adiantado, e eu não podia recusar. Acelerei o mais rápido que pude, a cidade estava vazia na madrugada, eu queria acabar com aquilo o mais rápido possível. O cenário foi mudando, as largas ruas da cidade deram lugar a um asfalto esburacado quase inexistente, em alguns trechos eu tinha que rodar por estrada de terra. Nem preciso dizer que a iluminação era precária. Quando cheguei ao endereço, o número da casa não existia. O bairro era escuro e silencioso, e não havia ninguém na rua para eu pedir informações. Fiquei nervoso. Eu não sabia o que fazer. Eu queria voltar para o centro da cidade, mas eu também não queria perder o dinheiro. E, como eu iria encontrar o homem e devolver a mochila? Ele não me deu nenhum contato ou telefone. Decidi descer do carro e verificar o endereço. Peguei a mochila e caminhei pela rua, procurando pela casa. Depois de alguns minutos, eu encontrei uma casa que parecia ter a numeração. A casa era velha, e a porta estava aberta. Eu entrei na casa, com cautela. A casa estava escura e poeirada. Gritei: olá? Tem alguém? Tenho uma entrega. Mas, ninguém respondeu. Eu caminhei pela casa, procurando por alguém. Mas, a casa estava vazia. A numeração da casa era a mesma que o homem indicou, decidi deixar a mochila ali e sair. Mas, a curiosidade bateu em minha mente. Já que ninguém está olhando, não custa espiar para saber o que tem na tão valiosa mochila. O que eu vi me deixou chocado e horrorizado. Dentro da mochila havia uma boneca, e estava coberto de sangue. O forte odor cobriu o cômodo assim que eu abri a mochila, quase vomitei na hora. Eu fiquei apavorado. Tentei fechar a mochila, mas o zíper emperrou. De repente, eu ouvi um barulho. O barulho vinha do andar de cima. Com medo do que poderia ver, gritei: tem uma entrega. Eu olhei para cima, e eu vi uma figura sombria parada na escada. Era uma mulher, mas estava coberta de sangue, seu vestido branco sujo e rasgado, e ela não tinha rosto. A figura desceu a escada, e ela se aproximou de mim. Eu estava congelado de medo. A figura parou na minha frente. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que fugir dali. Corri para fora da casa. Corri pela rua, sem olhar para trás e entrei no carro. Olhei pelo retrovisor, e ninguém ou nada havia me seguido. Eu liguei o carro e dirigi o mais rápido que pude.
Dirigi por horas, até que parei em um posto de gasolina. Eu estava seguro, mas eu não estava bem. Estava traumatizado pelo que tinha visto. Eu nunca mais fui àquele bairro, e eu nunca mais vi a figura sombria. Mas eu nunca esqueci o que aconteceu naquela noite. Eu ainda tenho pesadelos. Depois daquele dia, troquei o meu ponto de táxi, e, para minha sorte, até o momento aquele estranho homem nunca apareceu também. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.